Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou o Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Hélio César Donin Júnior. Ele é diretor da Donin Contabilidade e diretor da Fenacom e membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao nosso programa. Olá Daniel, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você no programa, na Rádio Mega Brasil Online, e realmente eu estou muito feliz de estar aqui. Que bacana. Primeiro eu vou contar um pouquinho só para entender o que é a Fenacom. A Fenacom, que eu sou diretor, é a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, Auditoria, Perícia, Informação e Pesquisa. Ela é uma federação de nível nacional que compõe 37 sindicatos patronais, empresariais, né? E nós temos na nossa base 400 mil empresas que representam aproximadamente 6,5% do PIB. Só para entender um pouquinho, dar um pouquinho de contexto para nossos ouvintes. Vamos assim, os clientes da Fenacom são esses sindicatos patronais ou são as empresas no final? O nosso sistema sindical, ele funciona com sindicatos, federações e confederações nessa ordem. Então, o sindicato, ele faz parte da estrutura, mas na realidade o nosso cliente são essas 400 mil empresas, que é a nossa base de associados, é a base que nós atendemos e representamos, tanto a nível nacional quanto a nível federal. E dessas 400 mil empresas, a gente está falando principalmente de pequenas empresas? Nós estamos falando de empresas de todos os portes. Na realidade, nós temos pequenas empresas de serviço bem pequenas, e temos empresas de grande porte, com milhares de funcionários. Todas elas fazem parte da nossa base, porque a base da federação é uma base por atividade. Então, independente do tamanho dela, ela tendo a atividade da nossa base, ela faz parte da nossa estrutura. Então, agora você mencionou algumas coisas dentro lá. Você falou contabilidade, perícia, auditoria. Eu esqueci alguma coisa? Informação, pesquisa. Então, vamos começar só explicando. As empresas de contabilidade a gente conhece. Toda empresa, pessoa jurídica, tem que ter uma empresa de contabilidade que a atende, correto? Isso, exatamente. Agora você falou perícia e auditoria. Explica um pouquinho mais do que se trata. A perícia e a auditoria são outros dois ramos da contabilidade, né, que estão relacionadas, né, vem das ciências contábeis, e a auditoria, ela tem a função de auditar as contas da empresa. Algumas empresas de maior porte são obrigadas a essa auditoria, e a perícia são avaliações, muitas vezes até relacionadas com a área judicial, que auxiliam até o juiz numa determinada sentença, numa determinada decisão, porque o juiz ele não tem conhecimento técnico de todas as áreas e ele requisita ao perito. Esse é o mais habitual. Então, a auditoria é algo que interessa só a empresa, o quê? Só uma empresa SA, só a empresa SA aberta? Quando a empresa deve requerer serviço de auditoria? Existem algumas regras para a empresa estar obrigada à auditoria. Na maior parte das vezes são as empresas de grande porte, as SA de capital aberto, porém a auditoria ela serve para qualquer empresa. Então, se por acaso, numa empresa ou num grupo de empresas, nós temos alguma questão que precisa ser verificada, avaliada, dado maior segurança, né, para a administração da empresa, compliance da empresa, pode ser requerido uma auditoria, e ela vai analisar toda a movimentação contábil, toda a movimentação financeira da empresa e verificar se eventualmente pode ter alguma divergência, ela pode estar incorrendo em algum risco que seja desconhecido da administração. Agora, uma pergunta sobre a auditoria que sempre foi muito curioso, né? Por exemplo, o banco que a gente chama o Banco do Silvio Santos, que era o Pan-Americano, Isso. Ele tinha uma auditoria, se não me engano era a Deloitte, eu posso estar enganado, mas se não me engano era a Deloitte. E mesmo assim sofreu uma fraude de um tamanho que quebrou o banco. Então, como pode ser que uma organização tenha uma auditoria, que é uma das Big Four, né, uma das 4 maiores do mundo, e ainda assim passa despercebido não uma fraude de reais, mas de bilhões? É verdade. Alguns casos no mercado acontecem mesmo com a auditoria. Agora, vale salientar que a auditoria, ela muitas vezes é feita por amostragem, né? Então, essa amostragem pode eventualmente não pegar alguma questão, dependendo do tipo da operação.
Então isso muitas vezes pode até não refletir. Então questões desse tipo podem acontecer. Mas... Até porque se for fazer de tudo sai muito caro. E às vezes fica até inviável, dependendo do volume da empresa, ficaria algo financeiramente inviável verificar analiticamente toda a movimentação. Mas de qualquer forma, apesar de eu não, na minha área contábil, não é auditoria, mas nós percebemos que as empresas de auditoria vêm melhorando essa coleta de informações para tentar minimizar esses riscos mesmo com a auditoria, né? Muito bacana. E você mencionou a questão de informação e pesquisa. O que você quer dizer com informação e pesquisa? Informação e pesquisa. As empresas de informação são as empresas, hoje em dia, na área online, né? Isso é muito comum. São essas bases de dados que coletam informações e fazem análise dessas informações e vendem esses dados ou essas análises em cima dessas bases de dados. Então, só para ver se eu entendi, vou dar 2 exemplos, você me diz qual que está mais perto, né? Um Facebook é uma empresa que vende, compra dados e usa dados e outra é uma empresa como a Close-Up, que é uma empresa da área de saúde, que ela vai e mede desempenho de farmácias e dá essa informação para os farmacêuticos. Uma dessas seria parte da Fenacom? Sim, na realidade, as duas. Óbvio que o Facebook, a atividade principal dele não é a informação, né? Ele tem toda aquela estrutura que nós conhecemos, usamos no nosso dia a dia, mas parte das operações dele pode estar relacionada à informação. Então, como uma empresa ela pode ter mais de uma atividade, ela pode ter várias atividades, ela, além de informação, pode trabalhar com outras atividades, que é o caso típico do Facebook. Mas não deixa de ser também a parte de informação. Todos os 2 exemplos que você utilizou estão relacionados à informação. E agora, que serviços a Fenacom presta para a associada? Por que me associar à Fenacom? Por que recomendar para meu sindicato fazer parte do Fenacom? Isso é uma ótima pergunta. A Fenacom ela tem várias, até por ter o seu braço técnico, né, o forte dela ser a área técnica, na parte de gestão, na parte tributária. Nós temos muitas ações no governo federal e nos estados, onde nós lutamos pelos interesses das empresas. Então, todos os projetos do governo, nós sabemos muito bem que o legislativo muitas vezes não tem um conhecimento técnico profundo de uma determinada matéria, seja da área empresarial, da área tributária. Então, o nosso objetivo é exatamente elaborar trabalhos que possam auxiliar tanto o governo quanto o legislador nessa matéria e dar a melhor alternativa, a melhor saída, por exemplo, numa votação de uma lei ou muitas vezes até numa medida provisória. Então, essa é uma operação muito comum da Fenacom. Então, nós estamos lá para exatamente fortalecer a parte positiva de uma determinada legislação onde possa beneficiar as empresas. O que a gente pode esperar de legislação que impacta a empresa para 2018? Vamos lá. 2018 nós temos muitas alterações, nós temos muitas modificações. Nós passamos por um período muito difícil, né, com as empresas, um momento de dificuldade do nosso país e, obviamente, reflete na área empresarial. Eu acho que nós, infelizmente, já muitas empresas fecharam, muitos postos de trabalho foram eliminados, mas eu acho que agora nós estamos começando numa fase de recuperação, que ela é lenta, nós gostaríamos que ela fosse um pouco mais rápida, mas vai ser um pouquinho lenta. Agora, 2018, algumas ações são previstas, nós temos aí um ano eleitoral, que é um ano importante, né? Nós temos aí nesse ano, nesses próximos momentos, algumas alterações na legislação, algumas novas medidas do governo que vão, de um lado, criar algumas pequenas obrigações na empresa, mas do outro lado nós podemos tirar grandes benefícios dela. Assim, a gente daqui a pouco está finalizando o nosso primeiro bloco. Você pode dar alguns exemplos para a gente desenvolver isso no segundo bloco de legislação que possa preocupar ou aliviar a dor dos empreendedores? Eu acho que... Bom, a reforma trabalhista já foi uma vitória, né? Apesar de ela muito criticada... Mas ela é temporária ou ela veio para ficar? Ela veio para ficar. O objetivo da reforma trabalhista é realmente criar uma liberdade um pouco maior das empresas na negociação com os funcionários e criar algumas modalidades de trabalho e algumas que já vinham até sendo feitas pela sociedade, mas dar um certo formato a ela. Por exemplo,
O trabalho intermitente é bastante interessante para as empresas, pode reduzir o custo, melhorar o desempenho das empresas. Aqui a gente apoiou a reforma, nesse programa apoiou a reforma trabalhista e a terceirização, né? Aqui a gente entende que se o empresário for bem, ele vai contratar mais gente, e essa é a prioridade do que... O teletrabalho também foi uma grande vitória, que na realidade já acontecia, o home office já era uma coisa comum e formalizou esse home office, esse teletrabalho. E o E-Social, que é um grande projeto do governo, é considerado até o maior projeto de TI governamental do mundo, que vai ser implantado agora em 2018 e as empresas vão poder tirar algum proveito disso. Então a gente está finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho e a gente vai conversar das mudanças no E-Social para as empresas no Brasil neste ano de 2018. Até daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino. Começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma. Você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Hélio César Donin Júnior. Ele é diretor da Donin Contabilidade, diretor da FENACOM e membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Rio de Janeiro. No último bloco, Hélio, a gente estava conversando e a gente chegou nesse assunto das mudanças na legislação e o que vem de novidade nesse ano aqui de 2018. E você mencionou o E-Social. Para mim, o E-Social é onde você demite a doméstica, contrata a doméstica... então é para pessoa física. Então o que isso tem a ver com empresas? Vamos lá, Daniel. Foi interessante a sua pergunta. O E-Social ele teve a primeira etapa, que foi essa etapa que você está comentando, das domésticas, que foi bastante conturbado, deu uma série de problemas, até porque, por conta de uma obrigação legal, ele precisava entrar em vigor em 90 dias, e na realidade era um sistema que precisava muito mais de 90 dias para ser colocado em funcionamento de forma adequada. Então, por isso tiveram todos esses problemas. Mas agora nós vamos numa segunda etapa, que é o E-Social da pessoa jurídica, que ele é bem diferente do E-Social da doméstica. Então, todas as empresas do país, nós temos 8 milhões de empresas, 40 milhões de funcionários registrados, todos eles vão entrar no E-Social a partir desse ano de 2018. Você falou 8 milhões de empresas e 40 milhões de trabalhadores registrados. Não são 100 milhões de trabalhadores registrados? Não. São 100 milhões é a força de trabalho. Força de trabalho. Só 40 milhões são registrados. 40 milhões. Nós temos, inclusive, um dos objetivos do governo social do governo com relação ao E-Social é exatamente auxiliar, né, dar suporte ao governo para que ele possa aumentar a fiscalização e realmente diminuir o número de postos de trabalho sem carteira assinada, que no Brasil ainda é significativo. Muito bem, então, mas o que tem esse social? Só dá uma comparação para eu entender o contexto entre o que é hoje e como vai funcionar amanhã na introdução do E-Social. Ótimo, vamos lá. Como que funciona hoje a relação da empresa com o trabalhador? Ele gera sua folha de pagamento e tem algumas obrigações acessórias, como CFIP, CAGED, RAIS e DIRF, que ele tem que ficar entregando. Então, ele entrega essas declarações para órgãos diferentes do governo e essas informações são trabalhadas de forma isolada. O que muda com o E-Social agora em 2018? O E-Social é uma base única de informações, onde todas essas declarações acessórias que existem, elas vão ser eliminadas e substituídas por uma declaração única, que é o E-Social. E a diferença, tem várias diferenças, e a transmissão da informação nessas outras declarações ou eram mensais ou eram anuais, agora elas precisam ser feitas conforme os acontecimentos ocorrem na empresa. Por exemplo, eu fiz uma admissão, eu preciso transmitir a informação da admissão. Uma pessoa sai de férias, nós precisamos transmitir a informação do recibo de férias. Então, essa transmissão ela vai acontecendo diretamente do sistema da empresa, que faz a folha de pagamento, informando a cada movimentação ao fisco.
Então, como eu até comentei no bloco anterior, é um projeto muito grande, é um projeto do governo federal de construção coletiva, ele chamou a sociedade para construir, e nós estamos lá já há 4 anos trabalhando junto com o governo federal nesse projeto. Assim, algumas coisas que me vêm à cabeça quando você fala desse E-Social, né? Primeiro, parece um Big Brother. Tipo, ele está entrando nas entranhas da empresa, em vez de você ter um sistema de RH próprio, um módulo de um ERP, você está literalmente, eles estão virando no teu ERP, onde os dados são deles e ele te obriga a usar o ERP dele, ele sabe absolutamente tudo da empresa. Não tem aqui um exagero? Daniel, primeiro, a sua visão do Big Brother está correta. É exatamente isso. Na realidade, o ERP, cada empresa tem o seu sistema, tem o seu ERP. E esse ERP da empresa é que vai conversar diretamente com o ambiente social. Então não está sendo imposto nenhum tipo de sistema novo. Então o seu próprio sistema é que praticamente todas as software houses já estão se adaptando e eles vão mandar essa informação. Na realidade, em termos de exagero, não é, porque essas informações elas já têm que estar disponíveis para o fisco. A diferença é que hoje, por exemplo, o Ministério do Trabalho só fiscaliza 3% das empresas. 97% das empresas efetivamente não são fiscalizadas. Com o E-Social, como você bem colocou, o Big Brother, isso muda. Então, o governo vai ter informação de 100% das empresas e vai conseguir canalizar esses 3% que ele consegue fiscalizar fisicamente, baseado nas informações do E-Social. Ou seja, na hora que essas informações, na hora que a base de dados do E-Social apontar algum indício de irregularidade ou efetivamente uma irregularidade, ele vai canalizar a fiscalização para esses indícios. Então, realmente é um Big Brother e isso vai dar um poder muito grande ao governo de fiscalização, porque ele vai conseguir direcionar esses 3% que hoje são bem aleatórios. Obviamente que o objetivo do governo é aumentar a arrecadação, não tem aqui nada, e a grande pergunta social é o que ele faz com essa nova arrecadação que ele vai ter, mas empresas e algumas dessas empresas já passaram por esse programa e conversaram com a gente nos bastidores, elas ainda passam por fiscais do trabalho que pedem propina, etc. Isso vai eliminar, você acha, esse problema, essa ameaça de fiscalização indevida que existe ainda no Brasil? Daniel, outra boa pergunta. Nós estamos num processo muito grande no nosso país, né, de passar a limpo operações irregulares, operações que não deveriam ter acontecido e não podem acontecer, porque ela é muito nociva ao nosso país. Então, uma das formas de a gente fazer isso é exatamente esse controle eletrônico e a publicidade eletrônica dentro do governo. Então a gente percebe o seguinte: quando nós temos uma informação que ela se torna pública dentro de um ente público, fica muito mais difícil a questão da corrupção, a questão da propina. Por quê? Se o governo não tem um controle dessa massa de dados, ela permite que, eventualmente, um fiscal mal intencionado, que não é a maioria, claro, possa ter um poder maior do que deveria. Quando essa informação está numa base de dados estruturada, ela está muitas vezes pública dentro do órgão, fica muito mais difícil alguém operar de forma diferente dessas operações que existem. Então, sem dúvida alguma, o E-Social vai inibir muito esse tipo de operação, porque na realidade a informação que antes estava presa no fiscal lá na ponta, ela vai estar dentro desse ambiente do E-Social. Em resumo, né, nós temos a informação lá dentro, o fiscal não pode dizer que não é aquilo, que é outra coisa. Né? Então eu acho que vai melhorar bastante essa questão da corrupção e, eventualmente, um fiscal mal intencionado. Agora eu quero tocar com você em outro assunto. Existe um relatório do Banco Mundial, se chama Doing Business, e ele mede a eficiência de fazer negócios em diferentes países. Eu até critico essa definição, que é a facilidade de fazer negócio em diferentes países, até porque o Doing Business ele mede, a respeito do Brasil, só a cidade de São Paulo, e ultimamente começou a medir a cidade do Rio, faz uma média e diz que isso é o Brasil. Acho que o Brasil é mais do que São Paulo e Rio de Janeiro, mas
O Brasil está lá nas últimas posições, não é um lugar nada de ser orgulhoso. Então, e lá quando você vem na parte de registro de empresa, você tem lugares do mundo que dá para registrar uma empresa em 24 horas e aqui ainda está naqueles 6 meses e é um desespero, né? Você decide hoje que você quer abrir uma empresa, você tem que, para poder começar a faturar, pode demorar mais do que 6 meses, isso é um absurdo. Você que está dentro dos bastidores dessas questões com o governo, através da FENACON, etc., né? Tem alguma boa notícia para 2018 sobre isso? Eu tenho algumas boas notícias. Bom, primeiro falando do InBusiness, eu acho que foi muito bom você ter colocado aqui, e a FENACON trabalhou muito junto com o governo federal, junto com a Secretaria da Receita Federal, o secretário Rachid, e inclusive fizemos uma apresentação para o Banco Mundial e questionamos muito essas horas do InBusiness. Por que nós questionamos? Esses números, essas horas do Doing Business, elas estavam há aproximadamente 10 anos sem ser modificadas. E, na realidade, ela ficou esse período sem modificação por uma inércia de avaliação. Então, nós questionamos o seguinte, olha, com o advento do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, esses números foram alterados nos 10 anos. Até porque é quase impossível um país, principalmente o Brasil, que tiveram uma série de evoluções, ficar 10 anos com um número exatamente igual. Então, no mínimo, estranho. Então, nós questionamos e fizemos uma apresentação ao Banco Mundial. A FENACON é uma respondente do Doing Business e nós conseguimos, pelo menos, que eles reavaliassem esses números. Nas últimas 2 avaliações, teve uma pequena queda, que nós entendemos que ainda não é a queda real. Questionamos alguns pontos de avaliação, e nós entendemos também que eles precisam fazer um método de avaliação que valha para o mundo inteiro, para também não dificultar e não criar alguma divergência. Tem que comparar banana com banana, né? Claro, banana com banana. Então, nós entendemos essa posição. É uma atividade um pouquinho estranha, porque é na área de vasos, né? Confecção de vasos e tudo, mas ok. Mas nós questionamos esse número. A partir desse questionamento, e eles nos consultaram muito, o Banco Mundial nos consultou muito, eles entenderam que realmente houve uma mudança. Por que houve uma mudança? Você deve se lembrar, e os seus ouvintes também, nós tínhamos há anos atrás nota fiscal em papel, né? Que ela não tinha controle nenhum, ela era de uma forma mecanizada, dava muito trabalho. Hoje nós temos a nota fiscal eletrônica, ela dá um potencial muito maior ao faturamento. Você pode, inclusive, ter emissões automáticas sem interferência de ninguém, até 24 horas por dia ou coisa desse tipo. Então, mudou bastante com a nota fiscal eletrônica. A parte de conhecimento de transporte. Hoje nós temos conhecimento de transporte eletrônico. Então, hoje existe um volume muito grande de conhecimento de transporte no país. Ele é todo eletrônico, está atrelado à nota fiscal eletrônica. Então, tudo isso mudou bastante. A escrituração contábil, que antes eram livros que eram registrados na junta comercial. Hoje, nós temos a SCD, que se chama SPED contábil, é toda eletrônica. Então, essa avaliação do Doing Business não refletiu essas mudanças. Então, nós questionamos, eles reduziram nas últimas 2 avaliações, porém, nós entendemos que ainda precisa reduzir mais. Isso não quer dizer que o Brasil está no melhor dos mundos, não é isso. Nós ainda temos muito que evoluir, mas eu acho que tão importante quando chegar no final é nós começarmos esse processo. E esse processo começou. Outra coisa importante que você comentou aí, com relação a registro, nós estamos implantando o REDSIM. Né? O REDSIM é uma automação na área de registro empresarial. Então, também é bastante importante para o desenvolvimento do nosso país. Hoje é extremamente burocrático para abrir uma empresa. Está melhorando e com a implantação total do REDSIM vai melhorar bastante. Vários estados estão trabalhando, o governo federal auxiliando. Então, nós estamos com ações que realmente vai melhorar bastante o nosso ambiente de negócio. Muito bacana. Por último, a gente está finalizando aqui o nosso tempo para este bloco. Então, eu vou querer tocar com você do assunto da reforma tributária. E o que você acha um tema interessante? Vamos lá. A reforma tributária, ela é absolutamente necessária no nosso país, porque nós temos 2 pontos que sobrecarregam muito o empresário. Um ponto é o próprio pagamento do imposto, né? O próprio custo do imposto, e não só o custo por si só, é o custo pelo retorno que o empresário tem, né? Nós sempre conversamos com muitos empresários, isso faz parte do nosso dia a dia,
e aquela sensação de que estou pagando os impostos e não estou tendo retorno. Um caso típico que a gente escuta todo dia é o seguinte: eu pago a Previdência Social e preciso pagar um plano de saúde para os meus funcionários. Sim. Ou seja, eu estou pagando 2 vezes a mesma coisa. Idem em escola, idem em educação e idem em segurança pública, né? Claro. Então, essa sensação da falta de retorno é muito ruim. Então, nós temos a questão do imposto, do pagamento do imposto e a falta de retorno. Esse é um problema. E o outro problema é a burocracia para o pagamento dos impostos e a burocracia para o fornecimento da informação. Esses 2 pontos geram custos para o empresário. Então, eles precisam ser atacados. É óbvio que a gente sabe que o governo precisa dos impostos para se gerir, né? Isso é necessário e a gente entende e concordamos qualquer país do mundo é dessa forma. Eu nunca vi um empresário dizer que ele é contra o pagar imposto, que ele é contra não ter retorno do pagamento de imposto. Né? Você paga imposto e você tem que usar caminhão porque não tem um sistema ferroviário e você tem custos, cima de custos. É o que normalmente, popularmente, a gente fala da relação custo-benefício, né? Quando a gente vai comprar um produto, a gente avalia a relação custo-benefício. E no caso do imposto, a gente também tem que ter um custo-benefício. Eu citei aqui a questão previdenciária, paga a previdência e paga o plano de saúde. Tem que pagar 2 vezes a mesma coisa. Então, isso onera os empresários, onera o produto, onera o serviço, e isso não é bom para o país. Então, esse é um ponto importante. Melhorar o retorno para o empresário do imposto que ele está pagando. Isso é fundamental. E a gente só vai fazer isso com gestão, né? Nós estamos numa fase complicada do nosso país, nós estamos, digamos assim, virando a página do nosso país. Isso é importante, e a gente só consegue virar a página quando a gente expõe os problemas, né? Porque expor os problemas para a sociedade é o primeiro passo para nós corrigirmos. E a segunda parte, como eu te falei, é exatamente a burocracia. Então, existem algumas ações que estão sendo feitas para diminuir a burocracia, e tanto na abertura de empresas, quanto na movimentação mensal das empresas. Precisamos avançar, precisamos ir além, o legislador precisa entender que isso é fundamental para a economia do país. Muito bacana, estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios, a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Hélio César Donin Júnior. Ele é diretor da Donin Contabilidade, diretor da FENACOM e membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu quero conversar com você agora da questão de treinamento da FENACOM. Eu acho que eu vou dar um exemplo pessoal, né? Você que entende tanto de contabilidade. Eu, na minha própria empresa, tive que mudar de contabilidade, acho que em 7 anos foram 1, 2, 3, eu devo estar na 4ª, se não na 5ª, já devo ter perdido a conta. Sempre porque tiveram atraso em emitir documentação, ou não me avisaram corretamente como fazer o cálculo de imposto, acabei pagando multa e juros, e até que eu consegui chegar a uma contabilidade que ajeitou e consertou a casa. Mas mesmo assim, vários erros contábeis ao longo. Por que isso acontece? O sistema contábil brasileiro é tão difícil até mesmo para o contador? Vamos lá, Daniel. Primeiro, eu lamento que isso tenha ocorrido com você, mas é uma realidade do mercado. Isso acontece, obviamente não é a maioria, claro, mas eventualmente acontece. Eu atribuiria essa questão a 2 pontos. Primeiro, nós temos uma complexidade muito grande.
Hoje são geradas em torno de 300 páginas de legislação por dia. Né? Mas como se gera 300 páginas por dia? São alterações de leis. Então, você tem 300 páginas por dia e isso tem um fator interessante. Não é só ler, você tem que ler, interpretar, e muitas vezes na interpretação pode dar 2, 3, 4 caminhos diferentes, porque muitas vezes ela não é clara, e essas 2, 3, 4 interpretações, obviamente, se eu tenho 4 interpretações, uma está certa e 3 estão erradas. Então eu tenho 25% de chance de acertar. Infelizmente isso acontece. Por isso que a FENACON vem dando suporte ao governo para exatamente minimizar esse tipo de coisa. Você está falando de 300 páginas por dia, você está falando mais ou menos 100 mil páginas por ano. Não existe ser humano que vai conseguir se atualizar com essa informação, ainda mais com riscos de interpretação. Sim. E você não pode dizer nem que é 100 mil, porque você tem que acumular todas essas que tiveram antes, né? Então você tem que estar atualizado a do ano passado, a de 2 anos atrás. Eu fico imaginando como você, na universidade, você vai treinar um novo contador, tipo, como um professor vai ficar atualizado em 100 mil páginas de legislação, de mudança, como faz isso acontecer? Daniel, é muito difícil. Inclusive, existem até, para você ter uma ideia, existe um mercado de empresas de consultoria que fazem a compilação e a análise desse material e vendem isso compilado, para você ver o grau de complexidade. Então nós já criamos até uma atividade para poder analisar toda essa legislação e resumir, porque realmente é humanamente impossível você conseguir reter um volume de informação dessa natureza. Então, voltando à questão dos problemas na área contábil, na área de escrituração, esse é um dos problemas. O problema do volume e muitas vezes de interpretações, de possibilidade de várias interpretações para uma mesma questão. E aí muitas vezes nós temos a instrução normativa, que é exatamente dar a direção dessa interpretação, mas aí é mais uma matéria para ser lida e para ser analisada. Então, eu acho que uma questão é essa. Então, muitas vezes, e isso é muito comum na área contábil, nós mesmos temos dúvidas, conversamos entre nós, analisamos os pontos de vista, e isso, tanto a FENACON quanto os seus sindicatos fazem muito bem, às vezes para interpretar. Temos um caso até interessante, aí eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro, uma entidade fez uma consulta a um órgão público, e o órgão público deu a resposta errada. Então o próprio órgão público já não está conseguindo mais gerir esse volume. Então, você veja a que ponto que nós chegamos. Então, é nítido que nós precisamos diminuir, né, esse volume, e isso obviamente gera complexidade. E essa complexidade, você mesmo comentou, reflete num desconforto do empresário. Você, por todas essas... É uma insegurança jurídica. Sim, total. Você fica... eu já presenciei investidores do exterior falando que não conseguem entender e não querem investir no Brasil porque não estão entendendo nada. Sim. Você veja, nessas mudanças que você mesmo citou da sua empresa, quantas horas você perdeu que você poderia ter aplicado na sua atividade fim? Né? Então você teve um prejuízo, além de você pagar os seus impostos, você teve um prejuízo de tempo muito grande. É medo, é insegurança, porque você fala, cara, se meu contador não sabe fazer isso, o que eu vou fazer? Ele é o trabalho dele, mas se ele está tendo dificuldade de me dizer... Eu fiz uma consulta com 3 contadores, isso me leva a outra pergunta. Quando eu tenho que perguntar ao contador e quando eu tenho que perguntar para o tributarista? Porque... eu, por exemplo, estava querendo fazer uma operação, eu fui perguntar para 3 contadores, eu quero ter segurança, eu vou perguntar para 3 contadores, se tiver 2 votos a 1, eu vou com o que tem 2 votos, né? Então, e fiz essa consulta sobre a questão tributária, de como eu tenho que arcar com a questão tributária. Eu recebi 3 respostas diferentes. Agora, o que eu faço? Eu quero só pagar, eu quero pagar de forma simples. Eu vou dar outro exemplo de quem tem e de quem sabe como funciona no exterior. Antecipação de pagamento de imposto. Eu falo, não quero me arriscar a atrasar o pagamento de imposto, porque eu não quero pagar o 20% de multa, eu não quero ter os juros, eu quero antecipar o pagamento do imposto. Não dá para antecipar, ou seja, não te dá nenhum benefício antecipar e te dá dor de cabeça antecipar. Então, às vezes, é contraintuitivo. O fisco quer o dinheiro, você quer pagar antecipado e não é tão fácil. No exterior, o melhor juros que você recebe de qualquer órgão é os juros de antecipação de pagamento de imposto. Aqui no Brasil,
deixa eles nem sabem que existe alguém que quer antecipar imposto. Daniel, é verdade, você tem toda a razão. E com relação especificamente à antecipação, primeiro, eu concordo com você, eu acho que o empresário tem que ter benefício para antecipar, até porque é extremamente interessante para o governo receber de forma antecipada. Então vamos atender os dois lados, né, dar um benefício para o empresário e o governo também vai ser bastante interessante. Porém, pela nossa estrutura burocrática, realmente isso acontece. Em algumas situações, se você antecipar o imposto, você vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque algumas declarações acessórias não estão preparadas para um pagamento antecipado. Então o que vai acontecer? Você vai pagar antecipado, não vai ter benefício financeiro nenhum, e na hora da declaração pode dar alguma divergência nos sistemas do governo e te cobrar uma coisa que você pagou antecipado. Então, é um absurdo. Isso é uma realidade, não estou generalizando, mas em alguns tributos isso acontece. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Você pega, por exemplo, existe, principalmente agora que a gente está vivendo uma época de crise e a inadimplência subiu muito dos clientes, não interessa qual cliente está tendo inadimplência ou está tendo renegociação do pagamento, ou está atrasando o pagamento, de qualquer forma, e você vê que a maioria das empresas não sabe que existe um regime de caixa, eles estão em regime de competência, então eles emitiram a nota fiscal, já tem que pagar um imposto, só que eles não vão receber o dinheiro. E eu vejo que, por exemplo, os contadores não explicam para o cliente que eles poderiam estar num regime de caixa, ou seja, eles pagam o tributo conforme vai sendo o pagamento. Essa percepção é pessoal minha ou você vê a mesma coisa? Daniel, eu acho que isso nós entramos no segundo ponto. Nós estávamos falando do excesso de legislação, do excesso de burocracia, e entramos no outro ponto, que é o seguinte, é a questão do treinamento, né? Conversamos no início desse bloco, o treinamento é muito importante, só que também não podemos esquecer que mesmo o treinamento com um grau de complexidade desse, ele também tem um complicador, né? Então você tem, realmente, nós precisamos aumentar essa parte de treinamento, definir esses pontos que nós temos vários entendimentos, definir qual o entendimento correto e procurar levar, nós temos um país muito grande, com uma extensão territorial muito grande, e levar as estruturas de treinamento. Agora nós temos a questão do EAD, que ajuda bastante, né? Chegar no país todo, com o tamanho do nosso Brasil, levar essa informação a todos os locais. Eu também faço parte do Fórum da Micro e Pequena Empresa, do MIDIC, e nós estamos exatamente trabalhando muito. MIDIC é o Ministério de Indústria, Comércio e Serviço. Isso. O ministro, Marcos. Isso. E nós estamos trabalhando exatamente com uma preocupação muito grande na parte de treinamento. Treinamento tanto dos profissionais da área, que você comentou, né, da área contábil, tributária e tudo, quanto o treinamento também dos empresários, né? Porque muitas vezes nós estávamos até conversando aqui fora do ar, nós temos a pessoa que tem uma grande ideia, quer abrir uma startup, e muitas vezes ele não tem o conhecimento de gestão, conhecimento empresarial necessário para ele transformar aquela excelente ideia num negócio. Então nós precisamos também levar, a nossa população é muito empreendedora, então nós precisamos aproveitar essa característica nossa e capacitar principalmente o pequeno empresário, porque a pequena empresa amanhã pode ser uma grande empresa gerando uma série de recursos, divisas e trabalhos. Então, a capacitação eu acho um ponto muito importante, que o Brasil precisa evoluir, nós precisamos ir muito além do que estamos agora, tanto em termos de quantidade, abrangência nacional e em termos qualitativos. Eu queria escutar a tua opinião aqui. No Brasil, entre todas essas dificuldades que botam no empresário, você tem também uma questão que toda empresa tem que escolher ano por ano se ela está no regime de ou simples, ou lucro presumido, ou lucro real. E eu vejo que a tendência, pelo menos do fisco, é tentar mais e mais botar empresas no lucro presumido, no simples, né? Eles aumentaram um pouquinho o teto de receita, que vai incluir mais empresas. E quando eu comparo isso com como funciona no exterior, eu questiono essa questão, porque
primeiro, você tem que tomar uma decisão sobre o futuro. E não é fácil para qualquer empresa saber o que vai acontecer nos próximos 12 meses, se ela vai ter prejuízo ou lucro. Não é tão fácil assim. Então, já essa questão de botar o empresário, porque cria uma situação onde tem um empresário escolheu um lucro real, outro escolheu o lucro presumido, eles fazem a mesma coisa, a mesma atividade, por causa de uma escolha que tem a ver com uma série de parâmetros que vão acontecer no futuro, que ainda não aconteceram. Uma pode ser mais eficiente que a outra, por uma questão completamente arbitrária. E se eu vejo no exterior, lá as empresas só existe o lucro real, eu não conheço nenhum país, e pode me corrigir, que tem o conceito lucro presumido. Eu vejo que no lucro real o interesse do Estado é o mesmo do empresário, que a empresa dê lucro, porque dê lucro vai ter um imposto de renda da pessoa jurídica e vai pagar. E se não der lucro, não vai pagar, porque por exemplo, vai ter prejuízo, então não paga. Aqui no Brasil, com essa questão do lucro presumido e do Simples Nacional, você paga imposto independente do lucro que você tem. Ou seja, o governo não tem um interesse inerente de fazer a empresa lucrar, só de fazer ela ter receita. Eu vejo isso quando você olha... às vezes as pessoas pensam que tem um imposto barato. Eu pergunto se é barato, porque... se você olha 10 anos e você pega que desses 10 anos a empresa tem 2, 3 anos de crise onde ela teve prejuízo, você faz a média, então a média de imposto não é aquela que está escrito da alíquota, é a média de 10 anos quando você teve prejuízo e teve que pagar imposto mesmo tendo prejuízo na tua operação. Eu queria escutar a tua opinião aqui para a gente finalizar esse bloco. Daniel, sua observação foi bem interessante. Primeiro, nós precisamos mudar a visão do governo, né? A gente entende que o governo precisa arrecadar, mas o foco não pode ser a arrecadação. O foco tem que ser o desenvolvimento do país, tem que ser o desenvolvimento das empresas. É o meio. É o meio. Consequentemente, ele vai ter arrecadação, né? Se nós temos uma saúde empresarial boa, uma saúde financeira boa no nosso país, o imposto é uma consequência disso. Então, o foco não pode ser a arrecadação. O foco tem que ser o desenvolvimento do país, tem que ser o desenvolvimento das empresas. E eu concordo plenamente com você quando você fala que o empresário tem que escolher antecipadamente, né? Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Nós podemos ter uma ideia, uma previsão. Por isso até que nós fazemos avaliação, normalmente na virada do ano, para ver se as características da empresa tendem ao simples, tendem ao lucro presumido ou tendem ao lucro real. Mas podem acontecer fatos, a princípio não previstos, que podem alterar isso e, na realidade, quando se teria um ambiente favorável para o futuro, passa na parte tributária não ser favorável. Então eu concordo com você. É quase que um jogo de loteria, né? Eu tenho lá, eu contrato a minha equipe ali, vamos lá, vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Mas, de repente, a gente vai para a direita e, por algum acontecimento não previsto, a esquerda podia ser uma alternativa melhor. Então, e aí você faz uma analogia interessante com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Quando que você escolhe se vai fazer na simplificada ou na completa? Depois do ano, né? Então, talvez uma alternativa, como você, até sugestão sua, é aplicar na jurídica a mesma coisa da física. Por que eu não posso escolher depois? Eu já faço isso na declaração de imposto de renda da pessoa física. Quando eu estou recebendo os rendimentos, no caso de imposto de renda na fonte já é descontado, mas se eu pago carnê-leão ou coisa desse tipo, eu vou pagando. Quando chegar lá na declaração, eu vou escolher qual das duas é mais interessante para mim. E faz o imposto sobre o ganho de capital. Você pega o balanço antes, pega o balanço depois. Pois seria uma alternativa. Então, tudo isso precisa ser repensado, tudo isso precisa ser revisto. Nas tuas conversas com o governo, eles estão abertos para escutar? Olha, eu acho que até pouco tempo isso não ocorria, né? Hoje isso vem mudando um pouco. Nós estamos começando a ser escutados. E isso fez parte de uma, digamos assim, de uma conversa ou de uma estrutura com o governo, que nós mostramos para o governo. Eles enxergavam os empresários o seguinte: quer pagar menos impostos. E não é isso, né? Nós queremos conversar com o governo para ver a melhor alternativa para o governo, mas ver a melhor alternativa para os empresários também. O foco, como eu falei, o foco não pode ser a arrecadação. O foco tem que ser o desenvolvimento do país, o desenvolvimento das empresas, posto de trabalho e por aí vai.
o imposto é consequência de tudo isso. Então nós precisamos mudar o foco. Passamos por um momento político muito complicado. Isso atrapalhou bastante o nosso país, porque nós dependemos do legislador para situações desse tipo. Por exemplo, a alteração do Simples agora em 2018, né? Tiveram alterações do Simples, e o Simples já ficou bem complicado. Não pode. Se você fez uma forma de tributação para uma empresa aparentemente de perfil pequeno, você não pode deixar isso complexo, isso não pode ser complexo. E o empresário, o pequeno empresário, é o que tem menos recurso para acesso à informação. As grandes empresas têm uma estrutura, têm uma equipe de tributaristas e que vai analisar. O pequeno não tem. Então você não pode impor ao pequeno empresário ou ao médio empresário uma burocracia ou uma necessidade de análise incompatível com o tamanho dele. Então isso tudo precisa ser revisto. E nós, sociedade, a FENACON e todas as entidades empresariais, nós precisamos ir para o governo e falar isso. Olha, nós somos parceiros responsáveis. Nós vamos aplaudir as boas ideias, mas também nós precisamos criticar de forma séria e honesta quando algo não tiver compatível com um desenvolvimento empresarial saudável. Muito bacana. Estamos finalizando aqui o nosso terceiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Hélio César Donin Júnior. Ele é diretor da Donin Contabilidade, diretor da FENACON e membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Você mencionou uma sopa de letrinha no outro bloco, você falou Rede Sim. Você poderia explicar o que é isso? Para que serve essa Rede Sim? Isso. Vamos lá, Daniel. Eu falei da Rede Sim, que na realidade é uma estrutura nacional, federal, de registro empresarial. Nesse nosso bate-papo nós comentamos muito na questão de burocracia, dificuldade, e a abertura de empresas é um grande problema aqui no nosso país. Então, o objetivo da Rede Sim é exatamente integrar todos os registros, os processos de registro, onde a gente possa facilitar e diminuir o tempo necessário para a abertura da empresa. Historicamente, no Brasil, você pega a mesma documentação, entrega para o governo federal. Aí sai o registro, você pega essa mesma documentação, leva para o Estado. E depois que sai o registro, você pega a mesma documentação e leva para o município. Ou seja, você tem uma grande peregrinação. E isso tem dois fatores que são muito ruins, né? Primeiro, o investidor externo. Né? O investidor externo, a pessoa está trazendo recursos para o nosso país. Ele precisa operar rápido, precisa gerar impostos rápido. Então a gente precisa aumentar a velocidade. E o outro ponto são empresas nacionais, muitas vezes startup. Você tem pequenas pessoas, pequenas empresas, pessoas que tiveram uma grande ideia, né? Tem uma estrutura muito pequenininha, às vezes não tem uma aceleradora, não tem ninguém que dê suporte, e ele acaba esbarrando na dificuldade da abertura, e quando ele tem uma ideia que pode gerar um excelente resultado. E já na abertura, já começam os problemas, já começam as dores de cabeça. E a gente precisa mudar isso. Né? Nós precisamos ter uma operação mais simplificada. E o Rede Sim, ele veio exatamente para isso. Integrar todos esses processos, federal, estadual, municipal, até registros ambientais, se for o caso, dependendo da atividade, registro de corpo de bombeiro, num processo único eletrônico. Então, num único momento, o empresário fornece as informações, é compartilhada por todos esses órgãos e ele retorna todos os registros que ele precisa. Isso vai trazer uma grande melhora no ambiente empresarial. As startups vai dar uma grande facilidade para a abertura de startups, que vem se movimentando muito, e vai ser um grande projeto. Ele está em andamento, em implantação,
Eu acho que o governo precisa olhar um pouquinho mais para acelerar um pouco mais, porque o Brasil precisa disso, né? Então a Rede Sim, ela vai melhorar esse ambiente de registro das empresas. Quando a gente fala Rede Sim e fala abertura, também não é só abertura. Às vezes você tem uma alteração contratual, você tem uma venda de cotas de sócio, às vezes você tem uma empresa que quer investir naquela empresa, faz uma alteração, quer comprar cotas daquela empresa. Então tudo isso precisa ser facilitado para que o ambiente empresarial seja o melhor possível. Sem dúvida. A gente se concentrou muito batendo no governo, o que no caso do Brasil é sempre um prazer, mas agora vamos fazer a vida do empresário um pouquinho mais difícil. Você vai nas empresas e você vê que ele tem uma contabilidade fiscal, ele tem essa contabilidade fiscal principalmente porque ele é obrigado. Mas quando você analisa essa contabilidade fiscal, já que o fisco não se interessa sobre tudo, ele se interessa principalmente só as coisas que geram arrecadação para ele, acaba que aquela contabilidade fiscal ela é diferente do que seria a contabilidade gerencial. Por exemplo, né, você não vai ver numa contabilidade fiscal uma conta do real passivo trabalhista. Você não, difícil vai achar. Você dificilmente não vai achar um passivo jurídico, porque simplesmente o fisco não se interessa por isso. Então, e acontece que os empresários acabam não tendo essa informação e eles não têm informação para tomar decisão. Eu queria saber se você concorda comigo nessa visão de mercado. Isso é uma coisa que acontece só em empresas pequenas ou médias ou também acontece em grandes? E o que pode ser feito para mudar essa mentalidade do empresário, se é que você concorda comigo? Daniel, eu concordo sim. Mas eu acho que nós precisamos, dentro da dificuldade, nós precisamos criar uma cultura nas empresas. A contabilidade fiscal, ela é gerida por regras, né? Regras do governo, regras contábeis e a apuração de impostos da mesma forma. Porém, gerencialmente, você tem que ter a liberdade de tomar algumas decisões que podem estar reguladas por lei, mas você precisa que elas sejam alteradas. Eu vou num exemplo muito mais simples do que você deu, por exemplo, depreciação, né? A depreciação, ela é imposta por norma do governo, mas na realidade, quem tem que avaliar a depreciação de um determinado bem que uma empresa compra é o empresário. Ele é que sabe se aquele equipamento vai durar 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20. E às vezes depende da forma que ele usa, não é uma coisa que tem uma tabela, não é bem claro, assim. Claro. Se ele usa aquilo 24 horas por dia, 3 turnos ou 1 turno, já mudou a depreciação. Sim. Mas até por lei nós temos a depreciação acelerada. Então isso poderia ser feito. Mas na realidade, isso é uma imposição fiscal, mas gerencialmente ele pode ter uma vida útil muito diferente do que o governo estipulou. Então, nós precisamos ter essa liberdade. Então, a contabilidade, a gerencial, ela é muito importante. É óbvio que a fiscal é necessária. Nós precisamos cumprir as obrigações legais. Uma coisa é a gente não concordar com algumas delas, mas elas precisam ser cumpridas, até para o empresário não correr risco. Agora, a gerencial, nós precisamos analisar todos esses pontos. Então, eu acho... E aí eu gosto muito, vejo no mercado que me deixa muito feliz, são alguns softwares de gestão, softwares até web, né, que o empresário consegue gerir até uma pequena empresa ali naquele software. Tem várias empresas que estão desenvolvendo esse software, já tem no mercado, que conseguem dar uma visão gerencial bem interessante para o empresário. E eu acho que ele precisa enxergar essa diferença entre o fiscal e o gerencial. O fiscal é necessário, mas nem sempre ele vai refletir 100% da necessidade dele. Então ele precisa entender que, se não está refletindo 100%, ele precisa partir para uma gestão com parâmetros dele, com características da empresa dele, para ele conseguir gerir de forma adequada. Muito bacana. Agora, uma pergunta que eu mencionei em outro bloco, que a gente acabou atropelando, em que momento uma empresa precisa falar, não, esse assunto não é para falar com a contabilidade, eu preciso de um tributarista, de um advogado tributarista? O que acontece? Como eu te falei da complexidade, eu acho que o próprio profissional, pelo menos eu entendo que o próprio profissional, quando nós temos um assunto de altíssima complexidade ou que possa envolver caminhos diferentes, interpretações diferentes, eu acho que é a hora dele chamar um especialista e chamar um tributarista. O próprio profissional dele para dizer. Só que isso muitas vezes até nem, pessoal pequeno e médio empresário, às vezes não é muito bem visto, que em países desenvolvidos isso é uma coisa normal, natural, né? Aqui no Brasil não é bem assim.
mas em situações que envolvem risco, porque a contabilidade, o profissional contábil, ele tem a obrigação de cumprir a lei. Se nós temos uma situação que pode ter caminhos diferentes envolvendo riscos diferentes, eu acho que é a hora dele procurar um tributarista, e todos eles em conjunto, isso não é uma decisão única, exclusiva, em conjunto, o empresário, o profissional contábil que atende a ele, o tributarista, eles em conjunto vão tomar uma decisão, e a probabilidade de acerto é maior porque você tem mais cabeças pensando. Agora, o formato desse programa que a gente está gravando aqui hoje foi, por questões da curiosidade, pegaram um caminho distinto do que geralmente. Você fundou a Donin há quanto tempo? A Donin Contabilidade é bastante interessante, ela tem 63 anos. Né? Você não é a primeira geração. Não, eu sou da terceira geração. Fantástico. A quarta geração já está na empresa. Incrível. Tem 3 gerações simultaneamente na empresa, trabalham em conjunto, inclusive é um case que está sendo, até algumas pessoas estão tendo bastante interesse nisso, 3 gerações trabalhando e de forma bem harmônica. Isso é uma coisa muito legal, é um grande patrimônio. Bem difícil. Bem difícil, um grande patrimônio que nós temos. O nosso cliente mais antigo é cliente nosso desde 1967, sem interrupção. Fantástico. Então, nós temos... São quantos clientes ativos você tem? Hoje nós temos vários setores na empresa. Diferente do tradicional, nós temos um setor paralegal. Pessoas, a Donin? A Donin em torno de 35 pessoas. E nós atendemos uma base em torno de 250 clientes. Nós temos um setor paralegal que é bastante forte. Como eu fui vogal da Junta Comercial do Rio, nós desenvolvemos bastante o setor paralegal, atendemos até muito São Paulo, o pessoal de São Paulo a gente atende bastante. O que é paralegal, só para entender? Paralegal é toda a movimentação de registro de contrato social, alteração contratual, emissão de alvarás, né? Emissão de licenças estaduais. Você tem empresas de São Paulo que tem filial no Rio? Sim, muitas que têm filial no Rio, tem unidades no Rio, né? Eu entendo, a gente atende empresas de vários estados, mas São Paulo, obviamente, tem um volume mais expressivo. Então nós temos uma característica muito interessante. E por incrível que pareça, apesar de nós termos 63 anos, nós temos uma veia tecnológica bastante desenvolvida. Inclusive o nosso slogan fala muito disso. O nosso slogan é "Nossa modernidade tem história". Então nós temos uma história de bastante tempo, longa, mas nós estamos sempre alinhados com os melhores processos, as melhores ferramentas, sempre com um desenvolvimento tecnológico bastante grande. Onde você vê a Donin daqui a 10 anos? Onde eu vejo a Donin daqui a 10 anos? Olha, a gente obviamente nós temos o nosso planejamento, nós gostamos muito do que fazemos, amamos o que fazemos, e eu enxergo a Donin daqui a 10 anos como uma empresa, a continuação dessa consolidação, talvez tecnologicamente até mais desenvolvida, talvez uma empresa que tenha continue com essa tecnologia de ponta, use a tecnologia a fundo, e na realidade nós usamos a tecnologia não só para cumprir a obrigação fiscal, né? Nós temos a preocupação de disponibilizar as melhores ferramentas para o nosso cliente, as melhores ferramentas para o empresário, para que ele possa gerir o negócio dele da melhor forma. Nós temos a preocupação de viabilizar o negócio do cliente. Então, se você pensar e extrapolamos até um pouco a área contábil, se você pensar em gestão de nota fiscal eletrônica, nós temos toda a estrutura de gestão de nota fiscal eletrônica, análise das notas fiscais de fornecedor com o protocolo da Cefaz. Então, nós ultrapassamos a obrigação fiscal e ajudamos o nosso cliente, ajudamos o empresário a gerir o negócio dele da melhor forma, dentro desse mundo tecnológico aqui, que o governo também nos impõe. Falamos aqui sobre o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e damos esse auxílio ao empresário. Então, eu enxergo a Donin como, realmente, daqui a 10 anos, continuando sendo uma empresa de ponta na área de tecnologia. Para os cariocas que estão nos escutando e para os paulistas ou pessoas de todo o Brasil que querem abrir uma filial no Rio de Janeiro, como eles entram em contato com a Donin? Bom, nós temos várias formas. Nós temos o nosso site, que é donin-rnc.com.br. Lá tem todas as informações da nossa empresa, telefone, contato, um formulário, se a pessoa quiser ter mais alguma informação. Nós temos o nosso telefone, que é 21, DDD do Rio de Janeiro, 3816-5656. Essas são as formas mais tranquilas. Nós estamos no Facebook também, no LinkedIn. Então nós temos aí, se quiser conhecer a gente, vai ser um prazer enorme.
tanto de forma digital como de forma presencial, e já fica aqui o convite para você também, Daniel, conhecer a gente lá, visitar as nossas dependências. É sempre um prazer estar no Rio de Janeiro, principalmente em Copacabana, não é isso? Isso aí. Nós temos escritório em Copacabana e no centro do Rio de Janeiro. A matriz é Copacabana e tem 2 filiais no centro. Então, para vocês, ouvintes que querem enviar perguntas para o Hélio, podem escrever para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para responder as suas perguntas. Hélio, gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui no nosso estúdio. Os agradecimentos são meus, foi um prazer enorme, fiquei super satisfeito, acho que a nossa conversa foi muito produtiva, acho que pôde dar uma série de informações para a área empresarial, e eu estou sempre à sua disposição para vir aqui na Mega Brasil. Foi um prazer realmente muito grande. Muito obrigado, aprendi muitas coisas novas e, pessoal, até a semana que vem.